Você sabe qual seria o final original de The Vampire Diaries? O que aconteceria se a Nina não voltasse pro último episódio? Você sabia que teria uma cena em que o Damon pediria a mão da Helena em casamento? Descubra essas e outras curiosidades sobre o episódio final de The Vampire Diaries agora no novo vídeo do Segunda Tela. Oi galera, pra quem nunca viu nada do canal, eu sou o Léo Vitório e o vídeo de hoje é um que a galera que já era inscrita já tava me pedindo pra caramba, sobre curiosidades e fatos desconhecidos sobre o episódio final da série The Vampire Diaries. E vamos começar falando sobre os personagens. Esse foi o episódio de The Vampire Diaries que teve maior número de personagens principais e recorrentes. Ao todo foram cerca de 30 atores e atrizes interpretando personagens que já tiveram alguma relevância pra história em algum momento. E o mais legal é que todos que fizeram parte do elenco principal nas 8 temporadas estiveram presentes, excetuando o Klaus e o Kai. Mas o Kai teve ali uma história durante a temporada e deram um jeitinho de citar o Klaus. Na verdade, era para termos revisto mais personagens ainda, só que alguns ex-integrantes do elenco não puderam gravar por estarem comprometidos com alguma outra coisa. Por exemplo, quase todas as atrizes que interpretaram bruxas do clã Bennett voltaram para aquela cena fantástica lá no Arsenal. Além da Gramps, nós vimos a Beatriz, que foi uma das primeiras bruxas do clã a chegar em Mystic Falls e que aprisionou as sereias lá no cofre. Nós vimos a Lucy, uma prima da Bonnie, que lá na segunda temporada ajudou a Catherine no baile de máscaras. Vimos a Ayanna, que era a melhor amiga da Esther e ajudou a transformar a família original em vampiros. E vimos até a bruxa Bennett, que fez o feitiço que criou a Irmandade dos Cinco, aquela história explorada lá na 4ª temporada. Só que muita gente, inclusive eu, sentiu falta da Emily Bennett, aquela bruxa que era amigona da Catherine, que em 1864 selou o feitiço da tumba e lá na primeira temporada até chegou a possuir o corpo da Bonnie num episódio aí. Acontece que a atriz Bianca Lawson estava até escalada para aparecer, mas ela não pôde gravar por conflitos na agenda. E a mesma coisa aconteceu com o Joseph Morgan, com a Malice Joe e com a Kelly Hu. Sim, nós também veríamos o Klaus, a Anna e a Pearl em carne e osso nesse último episódio, se não fosse por imprevistos na agenda do ator e das atrizes. As cenas do Stefan com a Helena foram cheias de referências, já começando naquela cena em que ele procura por ela no colégio. Tem uma hora que ele entra numa sala de aula e no quadro negro tem anotações de história. Pra quem não se lembra, lá no comecinho da série, os dois viviam tendo aula de história juntos, algo que eles até citam lá no primeiro episódio. A Helena começa a cena do reencontro com o Stefan observando uma parede cheia de troféus e fotografias da época do colégio. Em off, a gente consegue ouvir um trecho do primeiro diálogo Estelena. E os dois se encontram da mesma forma que no primeiro episódio da série, trombando um com o outro nos corredores do Mystic Falls High School. E se despedem ao som da música Never Say Never, que tocou no final do primeiro episódio quando a Helena convida o Stefan para entrar na casa Gilbert. A série originalmente não teria esse final que nós vimos. No começo, a Julie e o Kevin planejavam encerrar a história com o Damon e o Stefan se sacrificando para salvar a Helena. Depois disso, ela viveria uma vida humana normal, provavelmente casada com o Matt, enquanto os dois irmãos protegeriam e observariam ela lá do outro lado. Porém, para que esse final acontecesse, o triângulo amoroso deveria durar até o fim. Com a saída da Nina lá na 6ª temporada, isso deixou de ser possível. E como ela retornaria no máximo pro episódio final, a Black decidiu ali no finalzinho da 6ª temporada que a Helena realmente terminaria a história com o Damon. Mas o Kevin sugeriu que caso a Nina tivesse voltado aí para uma temporada completa, eles realmente teriam tentado dar uma ressuscitada aí no triângulo amoroso. E talvez vocês se perguntem o que aconteceria se a Nina não voltasse, se não desse certo dela voltar para gravar esse episódio final. Numa entrevista, a Black desabafou que deu graças a Deus que eles conseguiram trazer ela de volta, porque o plano B que os roteiristas tinham era horrível e envolvia uma montagem de cenas antigas da série para tentar inserir a Helena na história ali uma última vez. Muitos ficaram em dúvida sobre o que aconteceu com a Helena e com o Damon ali no finalzinho da história. Eles morreram? Eles não morreram? Se eles morreram jovens ou eles morreram no final da vida? Se eles morreram no final da vida, então por que eles não apareceram velhinhos ali na cena? Tá. Segundo Kevin e a Julie, essa é a única parte da finale aberta à interpretação. Você pode entender tanto que aquilo é a Helena imaginando como seria ela e o Damon descansando em paz depois que morressem, ou uma visão do futuro que realmente mostra como que foi a vida deles após a morte. E agora eu vou começar a falar uma série de curiosidades mais rápidas que não precisam de tanta explicação. Alguns recursos narrativos clássicos da série foram utilizados novamente nesse episódio final, como a Catherine fingindo ser a Helena, um feitiço de aprisionamento igual o da tumba, Mystic Falls sendo esvaziada com a velha desculpinha de vazamento de gás e uma compulsão sendo quebrada graças ao efeito de verbena. Falando em tumba, o episódio final teve cerca de 15 cenários e locações,
sendo que alguns deles nós não víamos há muito tempo, como a Casa Gilbert e a própria tumba. A Caroline terminou sendo a única personagem principal vampira. A 8ª temporada começou com 4, sendo ela, o Damon, o Stefan e o Enzo. E há 8 anos a série começou com apenas 2 vampiros como personagens principais, o Damon e o Stefan. Falando na Caroline, um easter egg bem legal pode ser encontrado naquela cena em que ela arruma as coisas para sair de Mystic Falls. Na cena em questão, ela segura um ursinho de pelúcia. Esse ursinho é o Mr. Cuddles, que costumava ser da Bonnie e foi importantíssimo lá na 6ª temporada. Se você teve a impressão que o final da série foi corrido, saiba que a sua impressão está certíssima. Isso provavelmente aconteceu porque, para não ultrapassar o limite de tempo dado pela emissora, a produção precisou cortar cerca de 18 minutos do episódio final. Em uma dessas cenas cortadas, o Damon até chega a pedir a Helena em casamento. Mas, segundo o Kevin e a Julie, que escreveram o episódio, o objetivo dessa cena para eles era mais mostrar que a Helena estava cursando medicina do que mostrar a proposta de casamento em si. Então, para economizar tempo, eles colocaram ela num uniforme médico naquela cena que ela escreve no diário lá no cemitério e cortaram a cena da proposta de casamento. Porém, na penúltima cena, nós podemos ver o Damon e a Helena usando uma aliança, o que confirma que os dois se casaram. Falando nas cenas do cemitério, elas estão cheias de easter eggs e referências. Na cena em que a Helena escreve no diário, ela está encostada na cripta de um anjo e é assustada por um corvo, exatamente como no primeiro episódio da série. Já na cena do funeral do Stefan, todos os personagens deixam sobre uma pedra objetos que lembravam um vampiro de alguma forma. O Damon deixa o anel que protegia ele da luz do sol quando ele era vampiro, a Helena deixa aquele colar de verbena, o Matt uma pulseira de verbena que ganhou do Stefan, e a Caroline um globinho de neve que também ganhou do Stefan. No dia que The Vampire Diaries terminou, 10 de março, outra série clássica de vampiros, Buffy, a Caça a Vampiros, completava 20 anos desde a exibição do primeiríssimo episódio. Também nesse dia, a atriz Jasmine Guy, que interpretou a avó da Bonnie, completava 55 anos de vida. The Vampire Diaries foi a série de vampiros que durou mais tempo até hoje, ultrapassando outras como a própria Buffy e True Blood. Ao todo foram 171 episódios distribuídos em 8 temporadas. Coincidentemente ou não, o Stefan morreu com 171 anos. A trilha sonora do episódio final de The Vampire Diaries foi formada por apenas 3 músicas, sendo uma delas, como eu já disse, Never Say Never, uma das músicas mais marcantes da trilha sonora da série. No primeiro vídeo que eu fiz sobre The Vampire Diaries, eu criei uma playlist com as músicas mais marcantes da trilha sonora e vocês adoraram. Pensando nisso como material complementar desse vídeo e também para ajudar vocês a matarem a saudade da série, eu criei mais 2 playlists. Uma com as músicas que fizeram parte da trajetória do casal Damon e Helena e outra com as músicas que fizeram parte da trajetória do casal Stefan e Helena. Eu vou deixar o link das duas aqui na descrição do vídeo, assim como a das melhores da trilha sonora, caso você ainda não tenha visto e queira conferir. Quanto a quem me perguntou o que eu achei do episódio final, eu faço parte do grupo que gostou, e muito. Eu me emocionei pra caramba, principalmente naquela sequência de cenas finais. E independente de não concordar com tudo que aconteceu, de querer mudar uma coisa ali, outra aqui, eu acho que o final foi muito respeitoso com a trajetória dos personagens na série. Sabe, nenhum deles foi pra um caminho que deixasse todo mundo pensando, poxa, mas isso não faz sentido algum. Eu sempre esperei que o Damon e o Stefan morressem no final. Na verdade, foi uma surpresa pra mim o Damon ter sobrevivido. Isso porque, ao longo dos anos, a Julie e o Kevin realmente foram dando indícios de que no final os dois se sacrificariam pela Helena, que era o plano original, como eles revelaram recentemente. The Vampire Diaries foi uma série especial pra caramba pra mim. No começo da minha adolescência eu tive um fansite sobre a série chamado Vampire Diaries World, que foi um dos fansites brasileiros mais acessados sobre a série e um dos mais completos no mundo todo. E graças a esse site eu vivi tanta coisa, eu descobri tanta coisa. De certa forma eu realmente cresci junto com esses personagens da série. E eu acho que isso aconteceu também com muitos de vocês. Quando a série terminou, eu escrevi um texto sobre ela, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, em que eu disse que eu passei anos e anos escutando The Vampire Diaries ser menosprezada por ser uma série sobre vampiros. Só que, ironicamente, foi uma das histórias mais humanas que eu já conheci. Porque tudo em The Vampire Diaries, de alguma forma, sempre se resumiu a amor, a perdas e a redenção. E não existem coisas mais humanas que isso. Sabe, se você parar pra olhar atentamente, você vai ver alguém como a Helena, como o Stefan, como o Damon, Bonnie, Caroline, Matt perto de você. E provavelmente você mesmo se identifica com algum desses personagens. Mesmo eles sendo ficcionais, eu acho que nesses 8 anos, nesses 171 episódios, eles conseguiram nos ensinar muita coisa.
a sobreviver à dor de uma morte, a valorizar uma amizade, a fazer pequenos sacrifícios para aqueles que se amam quando necessário, a procurar redenção pelos erros cometidos e principalmente a sempre tentar manter a nossa humanidade e nossa bondade ligada, mesmo num mundo tão ferrado e injusto como o nosso. No começo da 8ª temporada, a Julie Plec disse que só faltavam 2 coisas a serem ditas por e para essa história: obrigado e adeus. Então, obrigado The Vampire Diaries e adeus The Vampire Diaries. You guys let me f up, you let me try again, and you let me succeed. And that's more than most people have ever done for me. It's a once-in-a-lifetime experience. It's something we'll never experience again, and it's been a real pleasure and a real honor to be here with you guys. So thank you very much. Got a kid here, I've grown into a man here. And I just want to thank every one of you guys who are here on the ground every day. I can't say enough. You have absolutely had an impact on me, whether you think you have or not. It's just been the most incredible experience of my life, and I know life can be long, it can be short, but this is something I will hold in my heart with me forever. So thank you all so much. You know, 8 years ago when the show started, you know, I was a completely different human being. And the thing that I've learned after all this is to appreciate moments and people. For everyone that's walked through these doors, the amount of love and energy and compassion, professionalism has been extraordinary. You guys have taught us so much. We've become men. Big dysfunctional family. Sometimes we're just kicking and screaming, but more often than not, there's nothing but love here. And I have so much love for everyone in this room because you guys have been my family for 8 years. E esse foi o vídeo. Caso vocês tenham gostado, por favor, deixem o like e se inscrevam. O canal ainda tá no comecinho e é muito importante. Lembrando que eu já gravei um vídeo sobre a série, eu vou deixar aqui em algum lugar pra vocês acessarem. Caso vocês queiram conversar sobre essa série ou sobre outras, me sigam nas redes sociais, todas elas Léo Vitória com 2 Os no final. E digam aqui nos comentários quais outras séries, filmes, bandas, cantores, livros vocês gostariam de ver aqui no canal. Provavelmente esse não é o último vídeo que eu vou falar sobre The Vampire Diaries aqui. Então fiquem ligados e até a próxima.